Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as chamadas equações exponenciais. Pré-requisito para essa aula, pessoal, são as propriedades operatórias das potências. Isso é uma matéria, um assunto que vocês provavelmente já viram no nono ano, sétimo, oitavo, né? Ao longo principalmente desses 3 anos aí, sétimo, oitavo e nono anos. Então, o pré-requisito para esse assunto de hoje das equações exponenciais são as propriedades operatórias das potências. Mas vamos lá. O que são equações exponenciais? Né? Vamos pular aqui para a gente ir lá na frente. As equações exponenciais, como o próprio nome sugere, são aquelas equações em que a incógnita aparece em uma potência e na posição de expoente desta potência. Por isso que ela se chama equação exponencial. A incógnita, ela aparece na posição de expoente de uma potência, certo? Então temos aqui alguns exemplos, olha aí. 3 elevado a x igual a 81, tá vendo? Esta é uma equação, porque é uma igualdade entre dois membros com um termo desconhecido. E esse termo desconhecido aparece exatamente na posição de expoente dessa potência. Por isso aqui é uma equação exponencial. Da mesma forma, a letra B, né? Temos uma potência com um expoente desconhecido, onde há a presença da incógnita, né? E essa equação, onde essa potência é igualada ao número 16, né? Estabelecida, busca achar qual deve ser esse valor de x aqui. Da mesma forma, aqui na letra C, temos também várias potências com expoentes desconhecidos, e é nesses expoentes que as incógnitas aparecem. Portanto, são 3 exemplos das chamadas equações exponenciais. Cada caso de equação exponencial, quer dizer, de cada forma que uma equação exponencial aparece, ela demanda por um método de resolução. Apesar de a gente ter um método comum, né? Dependendo da forma que essa equação é apresentada, para a gente chegar a esse método comum, a gente precisa de passar por algumas etapas, certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Olha bem, digamos uma equação de modo geral, forma e objetivo básico da sua resolução. Precisamos reduzir os dois membros da equação a potências que tenham a mesma base. Quer dizer, nós temos que arranjar algum meio de obtermos na equação, nos dois membros dessa equação, potências com a mesma base. E depois, aplicando propriedades de potência, etc., concluirmos assim: diante de uma igualdade de duas potências com a mesma base, nós concluímos que, se as duas potências representam o mesmo número e elas têm as bases iguais, então, consequentemente, os seus expoentes também devem ser iguais. Ou seja, desta igualdade de potências, eu deduzo que os expoentes devem ser iguais. Com base nessas duas constatações, é que eu consigo resolver
uma equação exponencial lá no seu primeiro momento, no seu momento mais simples. Aqui temos um exemplo. Veja lá. Temos a potência 3/4 elevado a x igual a 81 sobre 256. Repare que nós temos uma equação exponencial a partir do momento em que a potência tem uma incógnita na posição de expoente. Então, é uma equação exponencial. Veja que para resolvê-la, eu preciso de reduzir os dois membros dessa equação a potências que têm a mesma base. Como a base mais simples é a base 3/4, né? 3 sobre 4, então eu vou dar um jeito de procurar transformar este 81 sobre 256 em uma potência equivalente a ele, que tenha como base 3 sobre 4. Como eu faço isso? Fatoro 81 e fatoro 256, ou seja, decomponho 81 nos seus fatores primos e decomponho 256 nos seus fatores primos. Quando você fatora o 81, você observa que ele pode ser representado como uma potência 3 elevado a 4, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Portanto, o 81, esse número 81 que está aqui, ele pode ser representado como uma potência de base 3, né? Escrevendo 3 elevado a 4. Isso eu obtenho fatorando o 81. Da mesma forma, fatorando o 256, eu vejo que eu posso representar o 256 com uma potência de base 4, fazendo 4 elevado a 4. Portanto, na equação inicial, eu substituo 81 sobre 256 pela forma fatorada, 3 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4. Por uma propriedade operatória das potências, como eu tenho aqui uma divisão de dois números que estão elevados ao mesmo expoente, eu posso agrupar esses dois números, 3 sobre 4, 3 dividido por 4, num expoente só. Ao fazer esse agrupamento, agrupar essas duas potências em uma potência única, eu acabo cumprindo a primeira parte ali, que é a redução dos membros da equação a potências de mesma base, porque agora eu fico com a potência de base 3/4 elevado a x igual a outra potência de base 3/4, só que elevado a 4. E aí, por essa conclusão, se duas potências são iguais e elas têm a mesma base, consequentemente seus expoentes são iguais, então aqui eu vou concluir a mesma coisa. Se essas duas potências são iguais e se as suas bases já são iguais, então eu posso inferir, concluir que os seus expoentes também têm que ser iguais. Portanto, x igual a 4, e aí a equação está resolvida. Esse modelo de equação que aqui está, ele é o modelo mais simples, ou seja, existe uma potência única com um expoente igualado a um número que pode ser decomposto em uma potência com a mesma base. Então, esse é o formato mais simples que uma equação exponencial pode apresentar. O que nós temos que fazer é aprender a como pegar uma equação que se apresenta de uma forma maior ou mais complexa numa forma mais simplificada como essa, para facilitar a resolução. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Aqui, olha, um outro exemplo de uma equação no seu estado mais simples. Um pouco mais elaborado do que o primeiro,
porque aparece raiz, não é? Mas ela continua sendo aquele exemplo mais simples, uma potência única igualado a um número. Agora, o nosso trabalho vai ser tentar, de alguma forma, pegar este número que aqui está, né? Esse número que está aqui, e transformá-lo através de propriedades de potência, etc., e raízes, numa potência que tenha também base 3. Então, o que eu vou fazer? Existe uma propriedade operatória das potências que me diz que esta situação pode ser convertida nessa. Como, professor? Fácil, fatorando 27. 27 é o mesmo que 3 elevado ao cubo. Então, raiz quarta de 27 é o mesmo que raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Ora, existe ainda outra propriedade das potências que me diz que esta situação aqui pode ser convertida nesta outra que aqui está. Ou seja, a raiz quarta de 3 elevado ao cubo pode ser reescrita como a potência 3 elevado a 3 quartos. 3, esse 3 aqui, 3, vira base. 3, que era expoente, passa a ser numerador, e 4, que era o índice, passa a ser denominador, e o expoente fica fracionário. Ao fazer essa transformação, novamente eu cheguei nesta situação padrão. Igualdade de duas potências com a mesma base. Igualdade entre duas potências que têm a mesma base. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3 quartos. Já que as potências são iguais e suas bases são iguais, concluo que os expoentes devem ser também iguais. Portanto, x igual a 3 sobre 4. Então, vocês viram que a resolução dessas equações básicas não é muito difícil. Basta que você tenha domínio das propriedades operatórias das potências e, consequentemente, dos radicais também. Lembrando que esse assunto dessas propriedades já foi visto ao longo do 7º, 8º e 9º anos. Principalmente no 9º ano, se não me falha a memória. Então, hoje, na aula de hoje, vamos ficar só com esses exemplos mais tranquilos. Na próxima aula, a gente complica um pouquinho mais, porque, afinal de contas, o que seria da matemática se a gente não desse um jeito de complicar, não é? Então, tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.